Om Shanti Namastê, gratidão, que felicidade de estar com vocês. Vocês já se inscreveram no meu canal? Se inscreve no canal Mônica Bonfilho para a gente crescer aqui no canal sobre espiritualidade. E hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre espiritualidade. Vamos lá? Vocês me perguntam e eu respondo. Mônica, depois que você fez as obrigações do candomblé, manteve essas obrigações? Eu não mantive mais. Eu fiz quando eu fiz a minha raspagem de cabeça, depois de 3, eu fiz uma, eu fiz a raspagem, depois 1, 3, 5 e 7. A única que levou os animais, né, o egé dos animais, foi na minha raspagem. Inclusive, até um rapaz indelicado, ele perguntou assim para mim: Mônica, você é muito falsa, você se diz vegana e você é do candomblé, como é que pode isso? Então até expliquei na postagem na qual ele foi até mal educado, o que eu expliquei. Quando eu fiz a minha raspagem no candomblé, eu não conhecia nada sobre o candomblé, absolutamente nada. Eu fui levada até lá, para minha surpresa, a mãe pequena abriu a porta, olhou para mim e falou assim: nós estávamos esperando você. Eu achei isso até, parecia aqueles filmes do Harry Potter de... Nossa, eu não sabia que eu era tão importante ou não, o que está acontecendo, fazer parte do culto. Quando eu entrei para falar com o Pai de Santo, a gente chama de bolar, eu bolei, eu caí, vi o meu caboclo pena verde, enfim, do meu lado, com os olhos com o que a gente chama de adna, que são os olhos espirituais. Enfim, meu orixá pedindo que eu cortasse meu cabelo e pedindo comida, eu acabei ficando. E eu até, na mesma semana, eu brincando com os animaizinhos que estavam lá, não imaginaria que eles serviriam depois para o sacrifício do meu rito. Sabendo disso, eu me desligo do candomblé e acabei criando uma estrutura minha, onde eu continuei a prática do candomblé sem sacrificar os animais. Então eu passei pelos ritos, a gente chama de comida, só a comida, né, que a gente faz com coco, com milho, enfim, todos os ingredientes sem nenhum sacrifício de animal, e eu persisti, tive minha casa aberta com mais de 200 filhos de santo, graças a Deus não precisei cobrar um centavo deles, e isso é uma das coisas que eu fico feliz. Depois Deus me retribuiu através dos anjos cabalísticos, quando eu vendi muito na década de 1990, e nunca eu tive um rito que levasse, portanto, algum tipo de sacrifício de animal. Porque para mim eu valho menos que qualquer animal, não posso imaginar que um inocente morra para eu ficar bem, ou para fazer com que isso eu encontre um namorado, ou para minha vida prosperar. Portanto, os orixás estão comigo depois de 43 anos, eventualmente eu faço uma comida fria, que a gente chama, uma oferenda, faço as minhas orações, mas os ritos eu não faço mais, tá bom? Outra pergunta, me perguntam assim: Mônica, esses papéis que você usa, eu uso assim tudo reciclado, em casa também. Todos os papéis, quando a gente erra um mapa, aí eu corto, aqui nesse caso eu tinha até um mapa aqui atrás, eu corto o papel e tudo aqui em casa a gente recicla, a gente tem um ambiente com bastante sustentabilidade, então a gente recicla tudo, até aquele papelzinho que vai no papel higiênico, uma caixinha daquele do coador de papel, uma garrafinha de shampoo, tudo aqui em casa a gente passa por uma reciclagem, tá? Outra pergunta, em qual momento você percebeu que havia encontrado o seu propósito na vida? Na minha opinião, foi muito cedo, né? Eu com 11 anos, inclusive, eu já tinha escrito basicamente o livro de Búzios, né? Que eu adorava estudar sobre isso, eu estava com 11, 12 anos. Com 15 eu entrei para a Umbanda, aí eu fiz todo um centro na minha casa e aos 17 eu acabei indo para o candomblé. Então foi muito cedo, né? Na verdade, esse padrão mediúnico, se você está me assistindo, você também deve ter, mas nunca é tarde para a gente aprender. E outra coisa que eu falo, eu não acredito em dom, eu acredito na vontade que o ser humano tem em aprender esses fatores relacionados à espiritualidade. Mas o teu propósito pode ter nascido agora, me ouvindo, me assistindo.
né, no programa que eu faço. Então, cada um no seu tempo e cada um com a sua maturidade espiritual. E movimentos espirituais eu consigo ver na casa 9, onde eu quero fazer um programa especial sobre isso, tá? Outra pergunta, Mônica, você já teve uma experiência ufológica? Eu tive uma, não fui contatada, eu estava com o pai do meu filho vindo para a chácara, nós vimos algo muito estranho, umas luzes estranhas vindo para cá, foi super interessante, a forma rápida como as luzes se mexiam, assim, foi surpreendente. Mas assim, eu tenho clientes que tiveram experiência, inclusive de toque, de terem chips no corpo. Eu tenho uma cliente minha que ela está com chip até hoje implantado no pé. Ela, inclusive, está procurando ajuda, eu estou orientando ela nesse sentido. Claro que eu acredito. Algumas pessoas, como teve um vídeo passado que eu comentei que eu não gostava muito dos reptilianos, até porque o criador dos reptilianos, do tema, ele, em alguns momentos ele fala que as pessoas que o seguiram acabaram até exagerando, não significa que eu não acredite. Eu acredito e vou mais além. Para mim, até mesmo Jesus Cristo era um ser de uma outra dimensão. Uma criança que nasce sem ter o toque da mãe, ela tem as dores do parto, ele aparece ao lado dela. E uma outra manifestação, quando Tomé também, depois da ressurreição, ele quer tocá-lo, quando ele toca na ferida, que a gente vê pinturas, mas ele vai atrás de uma rocha, de uma pedra, e fala para Tomé, eu vou te mostrar quem eu sou, e ele aparece todo em cristal, é uma passagem linda que está em um dos apócrifos. Esse homem, certamente, ele é um ser de uma outra dimensão, né? Outra pergunta, ó. A gente percebe que teu filho te ajuda nos vídeos, ele vai seguir o seu caminho espiritual? O meu filho não segue o caminho espiritual, ele trabalha numa corretora de investimentos, ele conseguiu fazer aí 2 boas faculdades, hoje ele está fazendo uma pós em gestão pública, ele está aqui do meu lado, em gestão pública, e um dos planos do meu filho é daqui 4 anos ele se lançar e candidatar a vereador, na qual eu o apoio. O meu filho é como chama o seu, do Novo? Ele é do Novo e ele quer se lançar, e eu tenho absoluta certeza da integridade do meu filho quanto a isso. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma gestão impecável, um homem com princípio que eu criei, hoje um ser maduro, consciente, casado com a Luísa. Então eu acho que ele vai fazer um bom trabalho caso ele for eleito. Política e espiritualidade, eles podem se unir. A questão é saber o seguinte, por exemplo, você com questões políticas, você exclui ou você inclui? Meu filho inclui. Então ele quer trabalhar em prol da educação, ele quer trabalhar em prol dessas pessoas que querem ter mais motivação educacional, e pode ter certeza que eu vou estar ao lado dele, ele vai contar com o meu apoio, da família, porque a gente quer que a gente pode conciliar sim espiritualidade. Vocês sabem que eu amo política, né? Então eu tenho certeza que ele vai conseguir conciliar um caminho material com um caminho espiritual. Ele tem as orações que ele faz junto à esposa, ele tem esse amor, e o fato dele me ajudar aqui também são indicativos desse apoio espiritual, né? Mônica, se você pudesse fazer uma ligação telefônica para a Mônica aos 20 anos, o que você diria? Eu diria para a Mônica, 20 anos atrás, caramba, que pergunta, hein? Não muda nada, não muda nada. E não tenha medo de falar o que você pensa, mesmo que as pessoas digam, não fale, eu diria, continue falando e continue se empenhando e lute pelo que você acredita, não mudaria nada não. Que bonitinho. Mônica, por que você nunca envelhece? Envelheço, meu Deus, envelheço. Imagina, eu acho que um pouco que eu sou razoavelmente bem, talvez seja por conta do veganismo. Eu resgatei um vídeo de 1916, você viu um vídeo, meu filho? Eu tô com um óculos pequenininho. Gente, eu sou outra pessoa. Depois que eu passei por... não, meu filho corrigiu, 2016. O que eu falei? 1916. Nossa senhora, que a gente já tá no 4º, 5º vídeo gravando 1916. Não, tá parecendo coisa de vida passada, mas não. Aí eu peguei um vídeo da Rádio Mundial de 2016 e, gente, como eu tô diferente. Então, do vegetarianismo para o veganismo, você não, até vou tentar fazer uma postagem, vou pedir para a Luísa fazer
uma fotografia uma do lado da uma foto uma do lado da outra, vocês vão ver a diferença que, ó, quando eu era vegetariana, eu trafegava entre 97 a 102, 103 quilos. Eu tenho 1,75 m. Hoje o meu peso varia de 70, 72 a 74, depende dos abusos que eu cometo. Mas acho que eu tô legal, para a idade, pelo menos a cabeça tá boa, né? Vamos lá, outra pergunta, ó. Quem escolhe o caminho da espiritualidade tem dificuldade de encontrar um parceiro amoroso? Poxa vida, o que você acha, filho? Quem escolhe o caminho da espiritualidade? Não, meu filho está dizendo que não. Por exemplo, a Luísa, a esposa dele, era super mega, até fã. Aliás, foi por isso que eles se conheceram, né? Ela era minha seguidora. O meu filho foi orientá-la quanto, acho que a venda de um livro. Eles começaram a falar, se encontraram. Meu filho foi até a cidade de Pato Branco para conhecê-la. 3 meses depois ela já estava em São Paulo. 6 meses eles estavam casados e agora eles seguem bem. Mas assim, eu acho que com o passar do tempo, independente de você ter uma questão de espiritualidade, você começa a ser um pouco mais seletiva. Eu lembro quando me separei, eu estava com 42, 43 anos, já naquela época eu já havia me definido que eu não queria ter parceiro nenhum. Hoje, muito mais, quer dizer, eu na minha opinião, eu gosto tanto do meu canto, do meu jeito, das coisas que eu assisto na TV, dos filmes, eu acho que eu não consigo dividir com outra pessoa, eu acho que é muito difícil. Mas não vejo como dificuldade amorosa, tá? Aí me perguntam, você foi casada, e agora? Agora estou solteira, inclusive eu digo que eu sou celibatária, tá? Que mais? Que mais? Aqui, ó. Ah, tem uma pergunta. Aqui, ó. Como dar dicas para estudar astrologia? Eu quero ver se eu consigo formatar no ano que vem um curso de astrologia bem fácil, um curso tão fácil que em uma aula você já vai estar fazendo seu mapa astral, de tão fácil que é. Mas para isso eu preciso elaborar uma cartilha, uma apostila, um livro, para você em casa seguir o modelo e poder até fazer mapa para as pessoas. É bem fácil que eu vou fazer. Claro que depois, se você quiser aprofundar com os trânsitos, aí você teria que fazer mais aulas, tá bom? E me perguntaram se eu sou autodidata na astrologia. Sim, eu aprendi sozinha. Ó, tem mais 2 perguntas, ó. Você já viu um anjo? Pelo Adna, eu já vi centenas de vezes. O que é o Adna? É quando você imagina um ser. Então, quando alguém fala para mim, Mônica, eu vi meu anjo, ele é lindo, com asas e plumas e tudo mais. Você está vendo pelos olhos da espiritualidade, não são os olhos reais. Os seres bíblicos era tão forte quando os anjos se aproximavam, a clareza dos anjos era tanta que eles não conseguiam olhar aos anjos. Você vai ver nos textos bíblicos, as pessoas que conseguiram ver anjos, eles abaixavam o rosto ou colocavam as mãos sobre a cabeça, porque a imagem dos anjos era tão forte que em algumas vezes chegava até a queimar os olhos. Então, pelos olhos reais, eu nunca vi. Pelos olhos de Adna, várias vezes. Sentir a presença também bastante. E por último, Mônica, você consegue jogar tarô para si mesma? Hoje, na verdade, eu nem jogo mais para mim, mas quando eu era mais jovem, eu não conseguia. Eu pedia para um amigo meu fazer a consulta, porque a questão é a seguinte, você consegue jogar para você, mas sempre fica aquela dúvida se você está colocando uma pontinha de... Por exemplo, você quer ficar com um rapaz, um namorado, alguém que você gosta? Claro que você está torcendo para ficar. Então, até onde você consegue separar a tua vontade do que a resposta do tarô, tá bom? Mas isso, inclusive, eu ensino nos cursos que eu estou dando de tarô, vale como experiência, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das perguntas e respostas sobre espiritualidade e eu volto depois, então, para mais um vídeo do programa Mônica Bonfilho. Namastê!